Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós estamos conversando? E essa pessoa eu conheci quando foi em 2006. É, conheci aqui em Belém, só que agora ela não mora mais em Belém, mora em Brasília. E me disseram o seguinte: ela é coladíssima com determinadas pessoas. Não vou citar o nome, não, mas olha. Ela é uma das que eu vou pedir o telefone, um tal de Daniel. Se ela me dá o telefone, eu quero conversar com ele. Tem uns filmes que eu quero fazer, né? Eu vou ver se o Daniel me financia. Depois eu falo com ela para ela me dar o contato do Daniel, né? Certo? Eu já pedi a outro amigo meu também para me dar esse contato. E como nós estamos com trajetória, eu quero lembrar e dizer para a nossa convidada que uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E por isso todas as vidas importam. Como diziam os nossos chefes, eles diziam, agora eu não sei. All lives matter. E lembrar também o que dizia o nosso grande teólogo Franz Joseph Inkelamert, falecido com 92 anos, em 2023, homicídio é suicídio. Liliane, bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, Liliane, vou confessar uma coisa para você, eu nunca soube seu sobrenome. Você tem sobrenome? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Olá, doutor Maurício. Meu nome é Liliane Moraes. Moraes Ah, com é mesmo. Z. É mesmo. Agora me lembrei, é Liliane Moraes, é mesmo. Você sabe o que é? Eu conheço tanto Moraes na minha vida, mas aquele outro lá, aquele importante, eu não conheço não, tá? É da tua família, ele? O Alexandre? É da tua família? Pois é, eu nunca reparei se é com I ou com E o nome dele. Como o meu é Moraes, Ah, eu não sei. então, tudo bem. Pelo menos ele é de São Paulo, eu acho. Eu acho que ele é de São Paulo, né? Acho que sim. Não, é bom, pelo menos a carreira política dele é toda lá, né? Uhum. Pois é, tem Toda... muito Moraes com I por aí, muitas pessoas me colocam o meu sobrenome com I, mas como é com E, eu não sei quem é meu parente, porque nem todos eu paro para observar direitinho, porque o leitor de tela pronuncia igual. Você sabe, eu tenho uma família aqui em Belém que é Moraes e Moraes. Juntaram os dois Moraes, entendeu? E aí Uhum. os filhos ficaram com Moraes e Moraes. Ou Eita, seja, pois é, duplamente Moraes. duplamente Moraes, né? Duplamente. Olá, Mais ao Luli. quadrado. É, Liliane, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu gostaria de me apresentar da forma mais leve e informal possível, dizendo que meu nome é Liliane Moraes. Eu, como você já disse, estou em Brasília desde 2009, sou servidora pública federal e morei muitos anos em Belém, sou gaúcha e, em resumo, é isso. Você toma um chimarrão? Não, não me acostumei a Não, tomar não, chimarrão. não se acostumou. Como eles Não. diziam, o amargo. É porque eu não gosto de chamate. Ah, não gosta não? Ah, Na verdade, eu não gosto de nada muito amargo. Eu não gosto de agrião, rúcula. hum, é? Eu tenho um paladar meio infantil. Eu gosto de coisa mais doce. Não assim, muito Pessoa... açucarada, mas de leve para doce. Uhum. Então, eu não me A gente se acostumei. acostuma. A gente se acostuma. Diz que se você comer durante uma semana, você acaba se acostumando. O problema é você começar, né? E lá no sul tem uma cultura de passar a cuia do chimarrão entre as pessoas, né? Toma um, toma outro. Isso. E aí eu acabei não me acostumando, porque eu saí de lá muito cedo. Aí eu fui para Belém e prefiro um tacacá.
Ah, tá. E um tacacá é aquela cuia só para você, né? Quente Isso. pra caramba. Mas não é É, amargo. não, e eu Hum? adoro camarão. Belém, por exemplo, 40 graus, quando eu vou a Belém, eu tomo um tacacá ainda assim, porque camarão é uma coisa que eu adoro, é um dos meus pratos preferidos. É. E o jambu, você. Jambu eu Jambu? peço para não colocarem, eu não gosto muito. Ah, Mas é? justamente Hum. nessa linha, eu acho meio forte. Aí eu peço tacacá sem jambu. E goma? A goma você deixa. Como eu gosto. Aí fica aquele tucupi, que é uma delícia para quem não conhece, e a Uhum. goma por baixo, porque ela é mais densa, e os camarões, Isso. que geralmente é camarão seco, maravilhoso. Recomendo a qualquer É, ouvinte a tomar o tacacá, porque é uma comida, eu é um também. prato muito bom. Eu também recomendo. De vez em quando eu vou lá pegar minha cuia lá. Opa, né? É, É, quando eu vou a Belém, duas coisas eu não deixo de fazer: tomar tacacá e tomar sorvete de bacuri. hum, Eu tenho que tomar um sorvete de bacuri de qualquer na forma. Cairu, Eu na posso Cairu. não tomar, eu posso não tomar na Cairu, mas eu tenho que tomar esse sorvete, ainda que eu não tome na Cairu ou não tome açaí. Mas essas duas coisas, tacacá e Você tem sorvete de bacuri, eu não posso de- deixar de comer. é porque, bom, eu não sei, aí na famosa torre, né, tem aquela feira na torre de domingo, que você consegue tomar um bom tacacá, viu? Quando eu fui aí algumas vezes, eu consegui achar um bom tacacá aí na torre. Não sei se você frequenta a torre no domingo. E Pois também não é, sei se ainda é assim. Deve ser, deve ser. pois é, Brasília tem uma vantagem, Maurício e ouvintes, é que é o seguinte, é, é um lugar que, por ser praticamente no meio do país, tem coisas do sul e do norte. Por exemplo, tem muito paraense aqui que monta suas bancas na torre de TV, tem Uhum, um restaurante Sabor do Pará, tem uma casa aqui que abriu recentemente que vende polpa de frutas do norte, vende uma farinha de tapioca muito crocante, açaí uhum, vindo de Castanhal, que é aquele açaí puro, não é aquela mistura que costumam tomar por aí. Então, uhum. a minha mãe, que é paraense, não sente muito esse ponto de não ter comida, porque quando ela morava no Rio Grande do Sul, ela sentia muito, lá não tinha muito essas coisas. E aqui Uhum. não, aqui a gente encontra algumas frutas que eu gosto, por exemplo, morango, é, cereja, amarina, mas também encontra as coisas do norte. Então, essa é uma das vantagens de se morar em Brasília, você consegue praticamente tudo. Você sabe uma das coisas você não gosta de amargo? Eu gosto. E uma das coisas que eu mais gosto é jiló. Eu Ai, não gosto gosto. mesmo, eu gosto. Então, aqui, quando a gente encontra jiló aqui em Belém, eu acho o jiló doce. Porque eu Hum, gosto daquele jiló que lá no Rio eu encontro com facilidade, em São Paulo também, entendeu? uhum. Jiló de verdade, entendeu? Jiló sério. Mas uma É vez uma eu me delícia. surpreendi, uma vez eu encontrei jiló em calda, um doce de jiló. Eu Ah, nunca eu também já diria que era encontrei. jiló. Parecia figo, né? Eu Isso, eu também já nunca encontrei diria que aquilo era jiló. que aquilo era jiló. É, você não diz mesmo, não. Que o pessoal faz aquele doce, parece figo. Parece É, figo fica em uma calda. delícia, eles conseguem tirar Fica. todo o amargo. Aí eu É. disse, Não, nesse parece. caso, é diferente. Dá para comer, né? Dá Não, eu sim. como. Eu como porque eu gosto de figo em calda, eu gosto. Hum, Agora botar o jiló amargo. Porque quando eu estou no Rio, por exemplo, eu pego o jiló, cozinho com água e sal só, entendeu? Só. uhum. E como. Eu provei uma Maravilha. vez, e aí já fiquei meio assim. Quando eu fui provar o doce, eu não queria provar, porque eu já tinha provado Hum, uma vez o jiló e não tinha gostado. Mas quando eu provei o doce, eu disse, realmente, as não. coisas podem mudar de acordo com o preparo, Pode, pode. Claro que pode. e mudar muito. Por Agora, você exemplo, nasceu. Sim. só fechando aqui, né? Por exemplo, o bombom de cupuaçu. Eu como, gosto muito. O bombom Ah, de cupuaçu e o bombom de jambu.
já tem bombom de jambu. E não Eu nunca parece. comi de jambu. Eu nunca comi bombom de jambu. De cupuaçu, bastante. E eu gosto da fruta, inclusive, né? Pegar o caroço do cupuaçu mesmo, ali é ácido, porque o cupuaçu é uma fruta ácida, É né? bem ácido. Eu gosto de É, creme de cupuaçu, mas eu me surpreendi muito claro. também com o bombom de jambu, me surpreendeu muito. Eu nunca comi, tá aí. Nunca comi bombom de jambu, nunca comi, mas não. Engraçado, né? É, ele Nunca fica, achei. fica bem agridoce, fica bem leve, nem parece aquele Uhum. tremozinho que o jambu dá, assim, fica muito É. pouco. Uhum. Enfim, Nunca vi. né? A culinária brasileira tem muita variedade, mas também tem muitas formas de preparo que vão mudando a característica dos alimentos, e eu acho isso incrível. Eu sou muito curiosa para comida. Uhum. Eu Eu sempre também. procuro ver as comidas, provar as comidas regionais quando eu viajo. Enfim, tem aquele caminho que eu não gosto, né? Por exemplo, comida muito amarga, mas em geral eu provo. Quando eu vou em qualquer lugar, eu provo. Eu tenho um detalhe, eu gosto de pimenta, né? Uhum. Para você ter uma ideia, quando eu vou a Salvador, eu peço quente. É, quente já sabem que é bem apimentada, né? Tem Exatamente. que ter muito cuidado Exa- com isso, porque às vezes a pessoa gosta de comida quente, mas não sabe que o termo quente é não, apimentado. exatamente isso, É uma né? armadilha. Não, mas aqueles acarajés na rua, eu sempre peço acarajé quente. Eu sempre peço frio, que é justamente para não cair muito na pimenta. Mas eu gosto muito de abará também. Eu gosto mais de abará Abará até também do é que bom. Você gosta mais de acarajé. abará. É, eu gosto muito de abará. Aquela massa É fofinha. bom. O abará é feito no forno, né? O acarajé que é frito, né? Não é Isso, isso? isso. O acarajé é torradinho. O abará é mais, é tipo uma É. massinha de pão gostoso. Uhum. Eu gosto também, mas como a gente encontra mais acarajé, entendeu? Uhum. Aqui Eu também encontrei. tem, ali na Torre de TV é bom porque tem barraca de vários estados. Também dá para Tem comprar isso. acarajé ali. Dá. Nossa, ali é uma festa, viu? Ali é um domingo, que eu me lembro que eu fui lá algumas vezes na torre. Nossa, era uma festa. Você conseguia qualquer coisa lá. É, Qualquer coisa. muita variedade. E aqui, É. aqui também tem muitas feiras que vêm de outros estados. Por exemplo, tem a Expotier, que é uma feira que vem do Rio Grande do Sul. Aí eles Hum. trazem danças, comidas, eles vendem muito chocolate de Gramado. Todo Uhum. ano ela acontece mais ou menos em junho, julho, e a gente sempre vai, eu e minha mãe. Uhum. Porque lembra muito. Tem coisas do DF também, mas predominantemente são coisas do Rio Grande do Sul. Aí vem coisas de couro, bota, bolsa, roupas de frio, que aqui a gente não compra muito, mas assim, de meia estação ainda dá para comprar. É. Enfim, é Mas cultura gaúcha. tem aqueles produtos, né? Copa, tem, né? Isso. Onde eu mais Aquele, gasto dinheiro é com isso. Por exemplo, é. suco de uva branca, Sei. copas, tem uns queijos diferentes ao vinho, tem uns queijos com recheio Tem, de carne seca. isso, exatamente. É uma festa, a comida aqui é uma festa, porque vem muito essas feiras de outros lugares. Uma coisa que eu gosto aí dessa região, Goiás e tal, é a pamonha salgada, né? E aí você come pamonha com qualquer coisa, Uhum. né? Que eles passam um carro de som aqui perto da minha casa, que eles falam pamonha salgada, pamonha doce e pamonha recheada. As, reche... Recheada. As recheadas eles põem ou carne seca, ou E alguma copa, alguma coisa assim. E eu todas já elas são comi, bem gostosas. então, eu já comi com lombinho de porco, beleza. Qualquer coisa, né? Todo dia esse carro passa aqui na frente de casa. Uhum, Aí a gente fica sempre com vontade, mas tem que se controlar, porque tem umas recheadas que tem muita coisa dentro mesmo. tem mesmo. Tem. Então, gente, se não tomar cuidado, né? Se Você. não tomar cuidado, a caloria vai lá em cima. Tem com queijo Minas. Então, assim, eles Uhum, fazem uma variedade muito grande, porque tem gente de todo lugar. Então, acaba que mistura um pouco a comida, a culinária de vários lugares. uhum. Agora, você nasceu mesmo em Porto Alegre, né?
Isso, eu nasci em Porto Alegre. Eu morei no Rio Grande do Sul até 6 anos. Eu morava numa região lá chamada Restinga, que hoje é um grande conjunto, é um dos maiores conjuntos da América Latina. E, na época, a gente morava lá. E aí, depois, em 1984, a minha mãe chegou à conclusão de que as distâncias lá eram muito grandes, que ia ficar muito difícil eu estudar e fazer reabilitação, e ela não queria me deixar em colégio semi-interno. Então, Então, essa sua cegueira é de nascença? eu era baixa visão de um lado e do outro Ah, cega. Eu nunca enxerguei do ah, lado direito, mas do esquerdo eu era baixa visão e enxergava uns 30%. E uhum, aí, em 84, a minha mãe tomou essa decisão, conversou com meu pai, e eles resolveram voltar para Belém, porque eles achavam tudo mais próximo e achavam que a família poderia ajudar um pouco mais, minha avó, avô, porque no Rio Grande do Sul a gente só tinha 2 irmãos do meu pai, a gente não tinha muitos familiares lá. aham. Então, a gente foi para Belém em 1985, e eu fiquei lá até 2009. Quer dizer, o pessoal voltou para Belém por sua causa, Sim, segundo eles, sim. segundo eles. Porque, por exemplo, a gente morava nesse lugar, Restinga, lá em Porto Alegre, que dava mais ou menos 1h15 do centro, mas o problema é Ah, que, além da distância, era muito frio. Tinha época assim que sair cedo demais era complicado. é. Meus pais trabalhavam no comércio, então ficava difícil para eles, por exemplo, me deixarem num colégio regular no horário, depois buscar, levar para uma escola especial para reabilitação. Aí Uhum. eles entenderam que Belém seria tudo mais próximo, que os avós poderiam ajudar um pouco, tinha mais irmãos da minha mãe e do meu pai também em Belém. Aí nós fomos para Belém, em 85. Aí você entrou logo para a escola aqui em Belém, quando você veio para cá? Quando a gente chegou em 85, minha mãe fez uma busca, encontrou o Colégio José Álvares de Azevedo. Eu fui para Ah, estimulação precoce, eu fiquei lá mais ou menos uns 3 anos. Depois, eu fui liberada para ir para o José Veríssimo, que é um colégio estadual lá próximo. uhum. Tem uma sala de recurso, e dali em diante eu comecei a me afastar um pouquinho da escola José Álvares de Azevedo, porque eu já tinha feito a minha estimulação precoce como baixa visão. Eu trabalhava com letra ampliada, aquela caneta Futura, que era Ah, sei. uma escrita bem grossa. E Isso. eu conseguia lidar bem no colégio com isso. Então, Quer dizer, então você não se alfabetizou em Braille? não, eu não me alfabetizei. E eu fiquei assim até mais ou menos os 15 anos, com letra ampliada. Eu fui para uma escola municipal depois, Silvio Nascimento, que é uma escola ali perto da Cremação, em Belém, em que a minha tia, Uhum. irmã do meu pai, trabalhava lá. Então, eu ficava meio. Eu não estudava com ela, ela não era minha professora, mas ela ficava meio que me monitorando no colégio. Uhum. Aí era tranquilo, mais perto de casa, a gente morava nessa época no Guamá, então era bem pertinho de casa, dava para ir até andando. E a minha tia sempre por ali, e eu tinha aquela fama, né, a sobrinha da professora Lucimar. Eu era meio que, por um lado, monitorada, mas por outro, meio protegida, assim, não deixavam o pessoal mexer muito comigo, porque sempre tem aquela coisa, né, criança, às vezes, querer provocar um pouquinho a pessoa com deficiência, mas eu era bem protegida nesse ponto. Uhum. E E aí, você se enturmou bem com suas turmas? sim, eu tinha ótimos colegas, gostava muito, principalmente do Silvio Nascimento, que foi um colégio que eu estudei da segunda série até a quarta. O José Veríssimo, o primeiro colégio, eu só estudei 1 ano. Fiquei lá só o primeiro ano, depois eu fui para esse colégio municipal, depois eu fui para um outro colégio municipal, na quinta série até a oitava, não, até a sétima, que era chamada Amália Pongarten. Depois eu fui para o Lauro Sodré. Houve uma seleção para o Lauro Sodré, que na época tinha prova de seleção para entrar no Lauro Sodré.
Aí eu fiz essa Hum. prova e entrei na 7ª série. Aí eu fiz 7ª e 8ª série. Depois eu fiz uma seleção para o Pedroso, Pedro Amazonas Pedroso, ali na Almirante Barroso. E aí eu fiquei lá no ensino médio Quer dizer, até você só estudou em escola pública, então? só estudei em escola pública. Aí eu Hum. tentei, o primeiro vestibular eu tentei para História, não fui aprovada na segunda fase, na primeira eu ainda fui aprovada, mas na segunda não. E aí a minha mãe nessa época costurava. Ela tinha deixado de trabalhar no comércio porque meu pai havia falecido. Então ela começou a costurar em casa para me acompanhar melhor, e ela costurava para uma professora da escola que a minha tia, irmã do meu pai, trabalhava, minha outra tia Lúcia. E aí, a minha mãe, com essa professora, conseguiu uma bolsa de estudo num cursinho particular. Aí Hum. eu fiquei 1 ano nesse cursinho e fiz o vestibular em 2000, final de 2000, início de 2001, para Ciências Sociais. E aí eu passei em 6º lugar em 2001. Ah, tá. Quer dizer, o primeiro que você tentou foi História, e aí você fez a graduação de Ciências Sociais. Isso, eu fiz a graduação no ano em que havia unificado o vestibular. Porque no ano anterior, quando eu fiz História, eu passei na primeira fase, que era uma prova de múltipla escolha, e a segunda fase era uma prova discursiva, de ciências humanas, redação. Aí eu não fui aprovada, e no ano seguinte, unificou o vestibular em Belém. Foi o ano em que Ah, o vestibular começou a misturar todas as áreas. Não tinha mais aquela sei. separação. Aí foi melhor para mim, porque a prova era toda discursiva, não tinha mais prova de múltipla escolha, Olha e que ótimo. foi tudo discursivo, e ninguém, assim, muita gente ficou com medo e não fez, foi um vestibular menos concorrido. Uhum. Muita gente ficou preocupado que estava unificando, quem vinha de biológica não tinha noção de ciências humanas e vice-versa. Aí minha mãe disse para mim: Liliane, é agora que você deve tentar, porque agora é que as pessoas estão com medo. Muita gente até indo para cursinho, enfim. Aí deu certo, eu acabei passando em 6º lugar. Você sabe que a minha primeira graduação foi Ciências Sociais? Foi? Ah, não É, sabia. pois é. Todo mundo achava que eu ia ser sociólogo na vida, eu não fui. Então, a sua graduação inicial não foi História. Não fiz graduação de História. Ah, você fez só na pós-graduação História. Isso, isso. Hum. Eu, Pois eu é, tenho o meu graduação, sonho era História. eu tenho graduação em Ciências Sociais e Ciências Econômicas, Ah, entendeu? que legal. Pois é, o meu grande sonho era História, mas aconteceu isso tudo. Eu fui para Ciências Sociais e eu dei sorte que, quando eu estava no penúltimo ano, eu conheci uma professora do Museu Guild, que era historiadora. E aí Hum. eu fiz 1 ano de iniciação científica com ela. Aí uma colega minha de turma da graduação me apresentou essa professora, eu e um colega submetemos um subprojeto, fomos aprovados no PIBIC do museu e a gente ficou com ela. Aí era pesquisa em arquivo público. Aí deu para realizar um pouquinho desse sonho, né? Porque a gente ia para arquivo público, fazer pesquisa. Mas eu percebi também que talvez tivesse sido mais difícil uma graduação em História, porque tinha muito texto que era obra rara, não podia digitalizar. Então, eu tinha que ter uma secretária para digitar. Ela digitava todo Uhum. o conteúdo de arquivo público. Foi um período muito bom, eu gostei muito, mas eu percebi que foi muito mais trabalhoso nesse sentido, assim, de não poder digitalizar, não poder pegar rápido o conteúdo. Você encontrou o João Câncio lá na Federal? Não, eu estudei lá depois dele. Ah, depois. Eu, Eu estou falando ele porque ele já foi ao ar, entendeu? Eu já eu vi a gravei com entrevista ele. dele. Uhum, eu Ah, ouvi você a viu? entrevista. Viu? Uhum. Ah, legal. O João Legal. Câncio, eu me aproximei muito dele na época do meu TCC e do mestrado, porque eu fiz umas entrevistas com ele. Hum. Ele, o Eduardo Guedes, também entrei muito em contato com o pessoal da CEPA, Associação DEI para Cegos do Pará.
Peguei Uhum, muito material lá com o professor Lorival, enfim. Então, eu acabei me aproximando deles nessa época. uhum. Isso mais Ah, ou legal. menos em 2006, 2007, 2008, desse intervalo. Uhum. E assim, Legal, foi muito legal. quer dizer, você então, já disse, você fez a graduação de Ciências Sociais e o mestrado, você passou logo? Como é que foi? Você fez logo a prova do mestrado? Sim, eu fiz a graduação de 2001 até 2006. Em 2005, no finalzinho de 2005, me falaram para fazer a seleção do mestrado, também em Ciências Sociais, lá na UFPA. Uhum, Aí eu uhum. fiquei meio em dúvida, porque eu tinha que terminar o TCC, já tinha que fazer uma seleção, mas aí eu acabei aceitando o desafio. Quando eu passei no mestrado, no início de 2006, eu já estava fechando o meu TCC. Aí eu me formei com a turma anterior à minha, turma de 2000. Porque minha turma era de 2001 na graduação, né? Então eu acabei me Ah, formando com a turma anterior para já ter diploma para entrar no mestrado. Aí eu fiz o mestrado até 2008, também em Ciências Sociais, com a ênfase em Sociologia, porque lá dentro do mestrado em Ciências Sociais tinha ênfase em Antropologia e Sociologia. Aí eu fui não para tinha ciência Sociologia. política? Não tinha ciência política? Não, não, na época não. Era assim, Ah, a graduação era 5 anos e no meio da graduação, no terceiro ano, a gente tinha que escolher ou Sociologia, Antropologia ou Ciência Política. quanto? E aí eu Ou com escolhi sociologia? Sociologia. Eu escolhi Ah, tá. Sociologia. No mestrado, como eu já tinha mais base de Sociologia, eu também escolhi Sociologia e não tinha Uhum, ainda, não tinha mestrado em Ciência Política. Salvo engano, ele veio depois, sozinho, fora do curso de Ciências Sociais. sei. Ficou um mestrado à parte na UFPA. O seu TCC, você estudou o quê Meu no seu TCC TCC? foi sobre família. Ele foi uma pesquisa de campo com famílias sobre reabilitação, situações do cotidiano. E foi muito legal, porque eu conheci algumas meninas jovens também nessa época. E aí eu terminei esse TCC, depois eu mudei totalmente no mestrado, eu fui para a linha de trabalho, sociologia do trabalho. Então, eu Mas acabei. você falou em reabilitação, mas reabilitação para quê no seu TCC? Reabilitação mais ou menos como eu havia passado. Por exemplo, meninas que foram perdendo a visão e. Ah, É, nesse campo visual que você fez. Ah, tá. isso, deficiência visual. Aí elas Tá. foram aprendendo mobilidade, AVD, que na época era atividade de vida diária, comunicação, É. Uhum. etc. Né? Então, elas Essa me AVD falaram aqui se disso. ensinava onde? No Álvares também? Isso, era tudo no Álvares. Aí Hum. eu gostava muito da teoria de. Na época, eu gostava muito da teoria de família. Então, eu acabei fazendo isso e, como eu estava com uma certa experiência de habilitação depois, né, de ficar cega na adolescência, eu achei um tema bem interessante. Aí eu falei, vou expor um pouquinho como é isso, mas no mestrado eu acabei não dando continuidade. Aí você no mestrado foi para o trabalho, mas também na área de visual. Isso. No mestrado, eu entrei pela linha de trabalho na sociologia, mestrado em ciências Uhum. sociais, e o meu trabalho foi sobre a participação da pessoa com deficiência visual em empresas privadas, a Ah, inserção de empresas pessoas. privadas. Isso, empresas Uhum. privadas. Eu cheguei a pesquisar 57 empresas e foi uma época bem difícil, porque muitas não queriam fornecer dados. Elas, por ter muita rotatividade, muitas vezes não queriam apresentar os dados. Aí, conclusão, dessas 57 empresas, eu só consegui dados de 35. Hum. Aí, foi nessa época que eu entrevistei mais a fundo o João Câncio, porque ele já trabalhava na Clínica Lobo, em outros lugares. E aí
ele me ajudou muito, assim, a trabalhar como era a relação entre a pessoa com deficiência visual e empresa privada. Uhum. Aí eu consegui 35 empresas que me forneceram dados e coloquei na dissertação que as outras se negaram a fornecer, enfim, que tinha muita rotatividade. Ficou um trabalho muito quantitativo, ficou um trabalho assim, muito voltado para tabelas, gráficos, essas Uhum. coisas assim comparativas, né, para mostrar, por exemplo, se a pessoa com deficiência visual tinha mais ou menos inserção e permanência do que outras deficiências. Você não se interessou, então, por estudar cegos e deficientes visuais no serviço público? Não, nessa época não. Nessa época eu não tinha o menor contato com o serviço público. Mas aqui em Belém havia, digamos assim, você teria elementos para estudar isso no serviço público? Acredito que sim. Talvez eu pudesse ter estudado um ambiente estadual, onde eu frequentava muito, que era o Centur, a Biblioteca Braille do Centur. Aham. Nessa época, eu conheci pessoas que me ensinaram muito, o professor Raimundo Lucas, o Pedro Neto, que já não está aqui entre nós, Pedro, Pedro Neto, que faleceu. resolveu ir embora. Eu costumo dizer, esse pessoal vai embora e não pergunta a gente, não, se eu posso ir, não posso. Se a Pois pessoa é, vai né? embora, é pronto. Engraçado, né? É, Como dizia um conhecido meu, vazam e pronto. exatamente, vazam. É, Vazam né? e a gente tem que aceitar, né? Mas é isso, eu convivi muito com ele, com o professor Raimundo Lucas e outras pessoas com deficiência visual que frequentavam o Centur. Eu acho que eu poderia ter tentado, mas eu não tinha a preferência dentro da universidade por essa linha, porque tem Sei. Não, muito entendi, isso. entendi. Não, eu só estou perguntando para situar as coisas, né? A sua preferência era pela empresa privada, para estudar isso dentro da empresa privada, entendeu? Não, na verdade, o que eu estou tentando lhe colocar é assim, é que eu até, por mais que eu tivesse preferência com o serviço público, talvez até fosse mais fácil para mim, porque eu conhecia essas pessoas. Na Uhum, universidade, a gente fica um pouco refém do pesquisador, né, do orientador, da linha de pesquisa que a universidade tem, e acaba que a uhum, gente não, fica um pouco assim, é, sujeito a essa linha, a esse enfoque que é dado, né? Acaba que o seu projeto uhum. tem que ser algo dentro de uma linha maior. Então, eu acho que talvez eu até tivesse tido menos trabalho se eu fizesse no serviço público, porque eu conhecia essas pessoas, eu conhecia pessoas novas de Azevedo, professoras, enfim, os colegas, né, que eu mencionei, professor Lorival, professor Jarbas, mas a linha de sociologia do trabalho na UFPA, na época, era muito voltada para a empresa privada. Aí eu acabei tendo que ir para essa linha que, para mim, foi muito difícil, assim, houve muita resistência nas empresas. Uhum. Você sabe, o Jarbas, ele ficava muito irritado comigo, inclusive, porque eu só chamava ele de passarinho. Ele ficava uma fera, entendeu? Uhum. Não Pois entendi é, por quê. eu às vezes eu conversava com ele na imprensa Braille, conheci muitas pessoas na imprensa Braille do José Álvares de Azevedo, porque Uhum, eu fui para eu tive a estimulação precoce, depois eu fui para reabilitação já adolescente, né? E nessa época eu comecei a conversar com essas pessoas no Centur, na sessão Braille do Centur e do Álvares de Azevedo. E aí, quando eu já estava no mestrado, eu ia lá para reproduzir material, para digitalizar, passar para o sistema Braille aquilo que fosse necessário, porque a UFPA tinha uma biblioteca, uma seção Braille, mas não dava vencimento, era muita coisa. Era muita uhum. coisa. Então eu ia muito para lá. Eu distribuía material, parte no Centur, parte nos Álvares de Azevedo, parte na UFPA, parte eu contratava pessoas para me ajudar a digitalizar, porque na época, você bem sabe que nós não tínhamos a quantidade de livro acessível que a gente tem hoje. É, Uhum. era uma Não, situação muito difícil. aumentando. Hoje em dia, é uma exorbitância.
Nossa, era muito Imagina. difícil. E eu nem É, mencionei, Maurício, que na época do cursinho, eu cheguei a ter 400 fitas cassetes, porque 400. Eu tive 400 muitas para não fitas. chegar tanto, não. Eu contei, porque o que acontecia? Eu gravava as aulas no cursinho, mas eu também Hum, ia atrás de voluntário na universidade, na UFPA e na UEPA, para gravarem apostilas. sei. Então, de um lado, eu tinha aula gravada e de outro, eu tinha apostilas gravadas. Chegou um Uhum. ponto que eu não conseguia mais ouvir tanta fita, não conseguia mais. Eu falei para minha mãe, agora nos últimos meses do cursinho, eu acho que eu vou ficar só com os resumos que eu fiz ao longo do ano, porque o cérebro já se cansava, sabe, de ouvir vozes de professor falando e ao mesmo tempo de apostilas gravadas, era muita coisa. Então, é isso que eu acho que é importante a gente registrar, né? Eu estudei isso mais ou menos de 2006 a 2008. No cursinho eu estive em 2000, no ano 2000, no mestrado, né, de 2006 a 2008. E nessas épocas a gente trabalhava muito com improviso, assim, era digitalização de material, era fita cassete, enfim, a gente não tinha a quantidade de material digital que a gente tem hoje. Então, ficava aquela correria, né? Por exemplo, eu levo o material para um voluntário gravar, depois eu tenho que ir lá na casa dele buscar, ou lá na UFPA buscar. E isso tomava um certo tempo. Ia para o cursinho, ouvia a aula, mas às vezes estava tão cansado, dormia na aula e tinha que ouvir depois essa aula. É horrível. Então, assim, Você. não aguentava mais. É. Eu me lembro, quando eu conheci você, quando eu vim para cá, a gente começou a discutir a questão do livro acessível, que era a discussão no Brasil inteiro, né? Uhum, E você sabe uma coisa que eu acho? Na verdade, a nossa proposta aqui em Belém era a mais simples possível, né? uhum. E você, nós não conseguimos. E olha, nós colamos com uma editora que era a Pacatatu, um cara que ficou meu chapa, era um dos donos da Pacatatu, ele ficou meu chapa até bem pouco tempo, eu encontrava por aí com ele, entendeu? Legal. Mesmo assim, a gente não conseguiu. E o que, que a gente pedia? Exatamente o que eles estão fazendo hoje. Uhum, Não é? Quer dizer, hoje em dia não faz sentido a gente discutir, eu, pelo menos, acho isso, embora existam cegos que insistem em discutir livro acessível. Eu acho besteira, uhum. sinceramente, eu não tenho nenhuma dependência de leitura, e nesse período que você está falando, eu me lembro muito bem, eu sei como é que é, entendeu? Não, hoje em Embora, dia por tá exemplo, tranquila, porque morar já é no Rio, quase padrão, né? é. Não, e morar no Rio para nós é diferente de morar aqui. Agora não, agora está tudo igual, Uhum, né? Agora está tudo igual, mas era muito diferente na época, né? E eu me lembro que eu entrei para o mestrado em 94 e eu dependia o tempo todo de pessoas que lessem para mim, que gravassem, que não sei o quê. A partir de 95, eu comecei a pegar os livros e eu digitalizava os livros. Então, eu conseguia fazer o que as pessoas faziam. Ia para a livraria, comprava o livro, chegava em casa e lia. Entendeu? uhum. Isso já a partir de 96. Né? Pois Hoje em dia é, eu acho que é a melhor. gente estava conversando nos bastidores, né, Maurício, que existiu sim uma diferença muito grande entre os estados em termos de infraestrutura, né? Eu acho Uhum. que o ensino de Belém era muito bom naquela época, mas eu tinha muita dificuldade de conseguir reprodução de material, passar para o Braille, pessoas para gravar. E outra coisa, existia um marcador muito sério comigo, que era a questão financeira, né? Eu não tinha computador, então eu tinha que ir lá para o Centur, usar o computador de lá. Aí o professor Raimundo Lucas conseguiu um computador numa loja para mim. Eu me lembro que nessa época havia uma loja em Belém que estava fazendo uma campanha de doação de computadores. Ele Ah, é? conseguiu. É. Nossa, ele conseguiu esse computador. Isso mudou muito a minha situação, porque aí eu comecei a fazer o que você falou. Comecei a digitalizar os meus livros e Uhum.
tinha uma pessoa para me ajudar a corrigir tabela, que ficasse com erro, mas melhorou muito. E depois disso, esse computador foi roubado lá na minha casa. Eu morava numa região muito periférica, acabaram roubando esse computador. E aí o meu tio, que tinha passado num concurso para juiz, me deu o computador dele, e eu comecei a trabalhar com esse computador, que era mais rápido, assim, um computador para a época já top de linha. Uhum. Então, melhorou mais, né? Porque era tudo mais rápido, processador, memória. Então, assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. No início foi bem difícil, né? Principalmente até 2005. Mas depois que eu ganhei esse computador, depois que o meu tio me deu esse outro, depois que a gente estruturou o FPA também, porque uma discussão interessante que nós tínhamos lá na UFPA era sobre o equipamento da seção Braille. Porque quando eu comecei a ir para lá em 2001, eu percebi que os computadores de lá ainda eram bem obsoletos, ainda estavam muito aquém do que já havia na época. Então, foi o tempo que o Norman Davis passou em serviço social na UFPA. O Norman Davis, para quem não sabe, era uma pessoa com baixa visão, que passou para serviço social, e a gente se conheceu na UFPA e começou a reivindicar melhorias de equipamentos para a seção Braille. Mas isso demorou, foram muitas reuniões com reitoria, isso demorou bastante. Então, se eu não tivesse tido essa ajuda de outras pessoas, teria sido bem mais difícil. E aí, depois Você sabe, disso... Oi? o Norman, eu chamava ele de Cacetinho. Você sabe por que que eu chamava ele de Cacetinho? Porque o pai dele era cacetão. Era, exatamente. Cacetão, ponta esquerda do Paysandu, Me né? falaram que o pai dele era jogador. E tinha o mesmo nome dele, Norman Davis. Isso mesmo. O nome é uma pessoa que eu trago grandes recordações dele, porque a gente movimentou muito dentro da UFPA para atualização de equipamentos. E depois que ele se formou e eu vim para Brasília, a gente começou a trabalhar muito movimentos aqui, em nível nacional. Aí a gente começou a colocar trio elétrico na Esplanada, em 2013, 2014, 2015, para chamar a atenção de políticos na época. Eu me lembro que estava sendo elaborada a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente fazia Uhum. documentos sugerindo textos para os artigos. Aí, a gente levava isso lá para o Congresso Nacional, conseguia algumas entrevistas lá com senadores, deputados, mas tinha o trio elétrico, porque nós tínhamos um núcleo que escrevia documentos, que era eu, Norman, Kézia Pontes, lá de Minas, que é historiadora, e tinha um núcleo artístico, que era o Bebeto Pires, o Massinho dos Teclados. Eles tocavam no trio, enquanto nós íamos para essa parte mais formal, de entrega de documentos. Olha, nós chegamos a um ponto, em 2013, de dividir uma equipe de 6 pessoas para entregar em todos os gabinetes de deputados e senadores esses documentos. Uhum. Eu me lembro que éramos nós 4, eu, Norman, Bebeto e a Késia, mas também tinha um colega de Santarém, que eu não sei se você conhece, acho que é Ivanilson o nome dele. Ele é da Adeviban. Ele veio para Não cá me lembro. e o Eu me lembro que eu Massinho, conheci algumas pessoas de Santarém, mas eu não me lembro mais. Não me lembro. nessa época ele veio para cá, para o movimento, e tinha o Massinho também, né, que era do Rio, ele vinha todo ano, e a professora Marlene também, que já faleceu. Então, a gente se dividiu e íamos levando aos gabinetes esses documentos. Foi uma época muito legal, assim, porque a gente teve muita parceria. E aí a gente conseguia alguns comprometimentos, né, de parlamentares e tudo mais. Depois que veio a Lei Brasileira de Inclusão, a gente percebeu alguns textos meio parecidos com o que a gente propôs. E aí, é por Uhum. isso que eu falo do Norman. Para mim, o Norman foi um grande ativista do movimento da pessoa com deficiência visual na época contemporânea, aqui pós-2000, né? Pós-anos 2000, porque ele entrou conosco também no movimento Visibilidade Cegos Brasil, nas redes sociais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, tinha redes sociais, assim, um canal no YouTube, tinha um grupo no Google Groups, de e-mail, Uhum. enfim. A gente começou a colocar o trio meio que
por outros grupos, né, que nós já participávamos, mas depois a gente criou esse movimento, Visibilidade Cegos Brasil, e aí eles ficavam orientando pessoas, por exemplo, o Norma orientava muito os participantes sobre a legislação, sobre o INSS, porque ele era assistente social do INSS, ele passou no INSS em 2009, então ele orientava Em muito. Belém, né? Ele ficou Isso, aqui em Belém. Belém. Ele ficou em Belém, e ele sempre vinha com o Sindicato de Assistentes Sociais aqui para Brasília para movimentos, além do nosso, do Visibilidade Cegos Brasil, ele vinha muito com o sindicato de serviço social. Então, assim, a gente fazia esse movimento de muita instrução mesmo, né, sobre o BPC, até que, em 2018, o Bebeto Pires faleceu. A gente continuou com o movimento Visibilidade Cegos Brasil em 2019, 2020. Infelizmente, em 2021, o Norma faleceu. E aí, depois que o Norma faleceu, o movimento, assim, em termos de grupos no WhatsApp, continua, rede social, tudo, mas eu confesso que a força não é a mesma, porque a gente perdeu esses dois grandes incentivadores, eles eram muito incentivadores, e o Norma, principalmente, tinha muito essa solidariedade, assim, de quando uma pessoa procurava, ele falava muito sobre a legislação, como conseguir o BPC. Foi o tempo também que o BPC começou a ter aquela suspensão para quem queria trabalhar, né? Porque antes, se você trabalhasse, você perdia o BPC, depois veio a suspensão, que você poderia reaver se você não ficasse no mercado de trabalho. Então, ele ensinava todo esse trâmite. E aí, depois do falecimento dele em 2021, a gente perdeu muito em termos assim de diálogo com as pessoas com deficiência visual que entravam no grupo, que eram pessoas, muitas vezes, que haviam ficado cegas nos últimos anos, enfim, cegas adquiridos, né? Mas ainda tem a Kézia Pontes lá no grupo, eu ainda estou, e outras pessoas. Entraram pessoas com outras deficiências, mas, assim, aquilo que nós tínhamos no início mudou bastante. Enfim, houve uma renovação. Agora me diga o seguinte, tá bom, você terminou o mestrado, como é que você chegou em Brasília? Eu, em Com raiva de 2008... Belém? Belém é um lugar horroroso. Não, não. Aí, Assim, pô, você podia ter se mudado para Castanhal, pô, mas foi para Brasília? Pô. Não, porque assim, Maurício, eu nunca quis dar aula, eu nunca quis ser professora de ensino médio. E eu percebia que, na época, em 2008, abriam poucas vagas para Belém para bacharelado, para trabalho com pesquisa ou mesmo gestão pública. Então, veio um concurso, que na verdade era um processo seletivo simplificado do PRONASSE, que era o Programa de Segurança Pública com Cidadania, que estava sendo colocado naquela época com 102 metas. Então, abriu o concurso para várias áreas, para o Ministério da Justiça. Era um processo seletivo para 4 anos, podendo renovar por mais um ano. Aí eu disse, bom, como esse processo seletivo é para sociólogo, é na minha área, eu vou fazer. E aí eu já estava terminando o mestrado, tinha o nível 3, que era o nível de graduação, e tinha o nível 4, que era o nível de mestrado. Eu pensei, como eu já estou terminando, eu já vou fazer para o nível 4, porque o salário é melhor, e, enfim, as funções também eram mais interessantes, eu achava mais interessante. Aí eu fiz a prova, eu me lembro que quando eu fui fazer essa prova, eu cheguei lá no local da prova e não havia prova em braille. A organizadora simplesmente não mandou a prova em braille. Aí as pessoas me disseram assim, a gente consegue um ledor. Eu disse, mas o ledor não dá conta de ler informática, matemática, essas partes assim mais gráficas, né? Aí insistiram, a gente consegue um ledor e tal. O que eu fiz? Eu assinei a lista de presença e fui embora. Eu não fiz a prova. E aí eu fui ao Ministério Público Federal, fiz eu fiz uma documentação, enfim, entrei com uma ação. E o Ministério Público Federal parou o concurso, mas não parou para as pessoas fazerem outra prova, parou para não continuar as próximas fases. Aí
foi determinado que a organizadora mandasse uma prova para mim em Belém, que eu fizesse essa prova e concorresse com os demais candidatos. E aí aconteceu isso. Eles contrataram os professores do Álvares de Azevedo, foi um advogado da organizadora para Belém. Eu fiz essa prova e aí eu fui aprovada. Depois veio uma prova de títulos, enfim, veio aquela questão de vida pregressa. O Ministério da Justiça é muito rigoroso nisso. E Descobriram aí, toda a tua vida criminal, aquela coisa? vida pregressa, eu tive que apresentar muito documento de justiça, negativa de polícia, uma série de coisas, porque era para trabalhar com o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, né? Claro. Então, assim, eu tinha que ter Eu, uma quando vida. entrei para a universidade, eles me pediram isso. Imagine para você. Pois é, isso deu um trabalho para conseguir essas certidões. Mas aí deu certo. Pois é, mas vem cá, peraí, agora eu não entendi. Deu trabalho por quê? Você teve que subornar as pessoas para não contar a verdade? Não, não. Deu um Ah, trabalho não, logístico. Eu não completei com a palavra logística. Porque, assim, tá, Porque, assim, na época eu estava terminando o mestrado. Isso foi no final de 2008. Eu estava terminando o mestrado, escrevendo a dissertação. Eu tinha só a minha mãe, que mal mexia com informática, ela não sabia entrar em site, assim, baixar negativas e tudo mais. Então, eu tive que arranjar umas pessoas para me ajudarem nisso. E Uhum. algumas até ir presencialmente para conseguir esses atestados. Aí foi um pouco corrido, porque isso foi muito no final do ano. Mas a gente conseguiu a ajuda de algumas pessoas, até uma amiga minha que hoje é procuradora do trabalho me ajudou nisso, organizar esses documentos, conseguir essas negativas. E aí Uhum. eu me apresentei aqui em janeiro de 2009 e Mas a, fiquei. a sua prova era para Brasília, não era para Belém, não? Você tinha que ir para Brasília? Tinha. A minha prova era em Belém, porque era um processo seletivo que tinha prova em todo o Brasil, mas era para vir para Brasília. Ah, é? Era era para trabalhar na sede do Ministério da Justiça aqui na Esplanada. Uhum. Aí, aí eu vim para cá, eu trabalhava nessa época na Secretaria Nacional de Segurança Pública, justamente na área de pesquisa sobre segurança pública, e na época eu estimulei um questionário lá sobre deficiência nas áreas de segurança pública. Aí, por exemplo, a gente fez um questionário, elaborou tanto para deficiência congênita, para ver se, por exemplo, em polícia, civil, militar, bombeiros, entravam pessoas com deficiência, quanto sobre deficiência adquirida, para ver o que esses órgãos faziam quando a pessoa adquiria uma deficiência no trabalho. Ah, tá. Então, isso foi bem legal, assim, a gente mandou, conseguiu as O respostas. sistema prisional, vocês não tinham nada a ver com o sistema prisional, não, né? Não, a gente trabalhava só com essa área de gestão da segurança pública. Aí Sei. a gente mandava para a polícia civil, militar, bombeiros, guarda civis, mas era a parte administrativa. A gente mandava para saber dados deles. Uhum. E aí a gente conseguiu levantar alguns dados interessantes, né? Que muitos policiais se aposentavam quando adquiriam alguma deficiência em trabalho, quando ficavam com alguma lesão física, enfim. E isso gerava um certo estresse, né? Porque muitos deles não eram readaptados, eles não eram reaproveitados, digamos assim. Uhum. E outra coisa que nós levantamos muito nessa época foi a questão da infraestrutura, né? Por exemplo, se a polícia civil, militar, bombeiros, etc., tinha leitor de tela para pessoa com deficiência visual, se o prédio era adaptado para usuário de cadeira de rodas. Então, assim, a gente tinha duas frentes de trabalho. O que já havia de infraestrutura para quem chegasse já com deficiência congênita e o que eles faziam com pessoas que adquiriam deficiência em trabalho. E aí foi muito interessante, mas o meu coordenador saiu. Ele saiu do ministério, foi trabalhar como professor em Minas, e eu também saí, porque eu fiz o concurso da Defensoria Pública da União,
e acabei saindo do MJ. Aí veio uma outra fase. Por que você fez resolveu sair do Ministério da Justiça? O que te levou a procurar sair de lá? Olha, eu só saí de lá porque lá era temporário e eu sabia que se o contrato acabasse, eu ia poder renovar só por mais um ano. Mas Sim. eu não poderia ficar para sempre lá, Uhum. porque havia entrado no programa plurianual só para 5 anos, o Pronace. Sei. Quer dizer, aí você fez um concurso para ser efetiva mesmo, né? Isso mesmo. Ah, tá. Entendi. Aí eu resolvi ficar só um ano e meio, porque apareceu esse concurso da Defensoria Pública da União, e aí eu pensei, eu ganho bem no MJ, na época eu ganhava muito bem. Para os padrões da época, o salário era bom porque ele era congelado. Por 4 anos era só esse salário. Não Hum. era, não era a lei do servidor público, era uma lei específica para temporário. Então, o salário já começava alto e continuava assim pelos 5 anos. Eu ganhei Quer dizer, claro, ia tendo a deterioração por causa de inflação, essas coisas, né? isso. Mas, assim, para o início, eu ganhava muito bem. E aí, quando eu fui para a Uhum. defensoria, eu ganhei metade do que eu ganhava. Passei a ganhar bem menos. Ah, De qual... ainda tem isso. eu ganhei bem menos, porque na época a defensoria não tinha plano de carreira. Na época, Hum. a defensoria era vinculada ao Ministério da Justiça em termos orçamentários. Eles não tinham orçamento próprio. E aí, eu ganhava menos. Porém, eu consegui financiar o meu primeiro apartamento, porque eu só podia financiar se eu já fosse efetiva. Tinha algumas gratificações, né? Foi melhorando, mas eu acabei ficando lá um ano e meio só também. O trabalho era muito bom, muito gratificante. Era só 6 horas. No MJ eu trabalhava 8 horas. Foi a época que eu mais trabalhei no Ministério da Justiça. Uhum. Mas a defensoria era 8 horas. Tinha o calendário do judiciário, ou seja, se houvesse um feriado que o judiciário parasse, a defensoria também parava. A gente fazia muito trabalho em escolas públicas, levar, por exemplo, informação sobre o direito de forma simples, em cartilha, para estudantes de ensino fundamental e médio. Era um trabalho muito gratificante, porém, não tinha também um bom plano de carreira. Era um plano, assim, muito básico, era muito vinculado ao Ministério da Justiça, em termos orçamentários. Não tinha valor de titulação. Você podia ter mestrado, doutorado, era o mesmo salário. Então, eu acabei saindo de lá. O meu coordenador na defensoria era do CNPq, ele era cedido para a defensoria, e ele me falou, Liliane, eu acho melhor você fazer o concurso do CNPq, porque o CNPq tem um bom plano de carreira, tem titulação, e você pode ser cedida para cá, se você quiser, porque eu estou cedido para cá. Aí eu fiz isso, eu fiz o concurso do CNPq em 2011 e acabei entrando em exercício lá no finalzinho de 2011. Aí no início eu trabalhava 8 horas, o CNPq no início foi muito resistente à questão do horário reduzido. Eu fiquei até Uhum. 2019 trabalhando 8 horas. Em 2019 eu consegui mudar para 6 horas. Sem redução de salário. Sim, porque a Lei 8.112 coloca, né, que se você tiver deficiência permanente que leve, por exemplo, a riscos, você pode conseguir redução. E no meu caso, o risco era de usar o fone. Como eu trabalhava muito com a área administrativa, eu usava o fone 8 horas por dia. A audição, né? Isso, por Afetar. causa do leitor de tela. E era uma área muito movimentada, porque no início eu trabalhava com convênios, e depois eu passei a trabalhar na comunicação social do CNPq. E aí entrava muita gente, saía muita gente ao telefone, e eu aumentava o volume do fone. Sempre que tinha muito Sei. barulho, eu aumentava. Então, a Uhum. perícia entendeu que eu corria risco de ter uma perda auditiva e acabar tendo mais problema, né? Assim, ficando com uma dupla deficiência, digamos assim.
surda cega trabalhando. É mais difícil de encaixar, viu? Eu Pois não, é. é mais Aí, olha só, complicado. olha que interessante, o perito, na época, tinha experiência com o pessoal de telemarketing, que também tem horário reduzido, porque esse E pessoal... telemarketing tem problema mesmo de audição. Tem que É, tomar cuidado com isso, né? aí, esse, É esse verdade. perito me defendeu muito, os outros dois, porque eram 3 peritos, os outros 2 não eram muito favoráveis, mas esse perito, Hum, que tinha experiência com telemarketing e com motorista de ônibus, dizia que ah, muitos motoristas de ônibus tinham problema auditivo por conta de motor, e muitos uhum, de telemarketing também tinham problema. Então, ele fez uma uhum, analogia, ele acabou conseguindo fazer uma analogia, e eu reduzi a minha carga para 6 horas em 2019. uhum. Então, acho que depende muito da experiência do perito, porque se você pegar um perito que não tem muita experiência com áreas, digamos assim, analogias, né, com áreas que possa se fazer uma analogia, eles pensam que a gente quer algum tipo de benefício que não tem necessidade. Mas, como eu trabalhava nessa área administrativa, numa coordenação de comunicação social, em que havia muito fluxo de pessoas, muito telefone tocando, muita gente falando em telefone, ele entendeu que realmente existia um risco. E aí, Uhum. depois disso, veio a pandemia, em 2020, e eu comecei a trabalhar em home office. Aí, o governo federal começou um programa de home office, primeiro pela pandemia e depois um home office permanente. Aí eu entrei no home office, eu me lembro que eu trabalhei junto com a Coordenação de Qualidade de Vida do Trabalho, do CNPq, para uma portaria interna que colocasse a pessoa com deficiência como prioridade no home office na pandemia, porque, por exemplo, tinha servidor surdo lá que não conseguia fazer leitura labial, porque as pessoas estavam de máscara. Ah, sim. Então, eles não É. conseguiam fazer leitura labial. Uhum. E muitas pessoas cegas, por exemplo, que iam lá, porque eu sou a única servidora cega, né? Mas quando tinha evento e alguma pessoa cega ia lá, ou mesmo quando não ia, havia um contato muito grande com a bengala. Muita gente pegava na bengala, muita gente pegava na minha mão, enfim, então o risco de contaminação era grande. Aí a gente conseguiu essa portaria, a pessoa com deficiência ficou como prioridade, e depois veio o trabalho permanente, para quem quisesse aderir e a coordenação que tivesse vaga poderia oferecer. Então, eu continuei em home office, até hoje eu estou em home office, porque o CNPq também mudou de sede. A sede dele era a mais ou menos 10 quilômetros da minha casa e hoje está bem longe, porque tem esse Uhum. problema. Aqui em Brasília, o Estado aluga muitos imóveis. Aluga, geralmente não são imóveis em prédio próprio. E aí, esse imóvel pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar perto da sua casa, mas ele também pode ir para longe e ele pode ficar em lugares inacessíveis, enfim, dependendo do custo, né? Então, eu continuei em home office. Hoje eu vou lá de 15 em 15 dias. Eu vou para preencher algumas plataformas que ainda tem barreiras de acessibilidade, mas eu não tenho assim esse custo financeiro para ir todos os dias. Ah, como é que é o seu home office? Em reunião com as pessoas ou você trabalha em casa e manda os relatórios? Como é que é o seu home office? Olha, eu trabalho hoje muito com rede social. Eu publico no Instagram, publico no Threads e no X, que é o antigo Twitter. Porque, Ah, sei. como eu trabalho com divulgação científica, a minha função hoje é verificar no Brasil inteiro publicações de universidades e centros de pesquisas que tenham pesquisas financiadas pelo CNPq e publicar isso nas nossas redes institucionais. Uhum. Então, todos os dias eu publico. Quando vocês observarem alguma publicação em alguma rede, pode ser eu publicando. E pode ser alguém também, mas enfim, eu publico todos os dias. Quando tem reunião, se for o dia de eu ir lá preencher algum documento em plataforma virtual, que muitas vezes não é acessível,
eu vou para a reunião. Por exemplo, amanhã eu acredito que vai ter uma reunião e eu estarei lá. Se não, a gente faz muita reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, reuniões virtuais. Você consegue entrar no Zoom sozinha? Sim, eu uso bastante o Zoom. Engraçado, eu não consegui. A Sônia sempre tinha que dar uma olhadinha para mim em alguma fase para eu entrar. Eu não consegui sozinho, não. É interessante. Zoom. No Zoom. É, eu não sei o que acontece, que assim, o Zoom tem horas que a gente consegue entrar tranquilamente, só clicar e entrar. Mas tem outras horas em que ele fica pedindo um código, uma espécie de código. Também, era um código que ele pedia e eu não sabia. Claro, ele colocava o código lá para você digitar. Eu Uhum. não sabia qual era o código, entendeu? Eu Isso mesmo. acho que isso, Maurício, tem muito a ver com a configuração de quem está fazendo a reunião, Ah, da pessoa que está coordenando a reunião. Porque eu já notei ah, isso. é Realmente possível. tem. Não, eu só peguei o Zoom acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo, entendeu? Uhum. Pois é, Fora eu isso, participava de um grupo. ou eu participo com o StreamYard ou com o Meet, entendeu? Eu participava de um grupo que toda semana tinha reunião pelo Zoom. E as reuniões eram assim mais reservadas, elas tinham esse código e dava um pouco mais de trabalho mesmo. Mas as reuniões do CNPq eram mais simples, a configuração era mais simples e eu entrava normalmente. Aí eu Agora, conseguia você sabe, participar. muita gente usa o Team, né, que é o da Microsoft, né, o Team. Esse eu nunca usei. Olha, Nem sei esse eu como é que é. usei uma vez, eu só usei uma vez. Eu confesso para você que eu não gostei muito, viu? Eu achei Uhum, assim muito complexo, não achei tão simples quanto o Zoom e o Meet. uhum. Achei assim, tem umas partes lá que confundem um pouco, acho que é muito, eu não sei se é ícone ou se realmente não é muito intuitivo. Mas eu participei uma vez por esse programa numa reunião com o CNJ, porque eu estava indicada para participar de um grupo de mulheres com deficiência da Defensoria Pública do Estado, aqui do DF, para a gente trabalhar naquela campanha que. Eu não me lembro o nome dessa campanha, mas era uma campanha que a pessoa fazia um movimento com as mãos, assim, quando ela estava querendo dar sinal de algum tipo de agressão, de risco. E Sim. aí, essa campanha a defensoria fez uma comissão, eu fui indicada para participar e entrei nessa reunião do CNJ por esse programa. E foi aí que eu vi que eu não recomendaria. Assim, em termos de acessibilidade, eu não recomendaria. Se alguém me perguntasse hoje em que programa você gostaria, eu preferia o Google Meet. Uhum. Acho que o Google Meet é Ah, mais simples. Se não houver possibilidade, ainda prefiro o Zoom do que esse Teams. e olha que o Meet andou fazendo umas atualizações que, sinceramente, é interessante que eles fazem as atualizações e a gente só descobre. Já aconteceu de eu estar fazendo, É, de eu marcar uma reunião e me perder no Meet, porque eles tinham feito a atualização e eu não sabia. realmente, a gente acaba vendo depois, né? Até descobrir, exatamente, até descobrir as atualizações, pronto, descobriu também, houve, eu me lembro que houve uma atualização deles que foi um negócio seríssimo. Eu passei por isso no Telegram. Eu participava de um grupo no Telegram e eu, Ah, assim, nunca foi 100% acessível. Quando eu compartilhava foto para lá, tinha dificuldade. Mas pelo menos dava para gravar áudio, mandar mensagem escrita. E de repente eu não consegui mais fazer isso. Eu não encontrava mais o botão com leitor de tela. hum, E aí, isso foi, acho que foi no ano passado. Eu fiquei uns 3 meses afastada desse grupo. Eu cheguei até a cogitar sair dele, porque eu não conseguia uhum, interagir. Aí as pessoas lá foram bem receptivas, me contactavam pelo WhatsApp. Eles conseguiram me manter no WhatsApp, fazendo, né, os contatos indiretos, até o momento em uhum, que melhorou novamente a acessibilidade do Telegram. do Telegram. Você usa Eu o não tenho Telegram? Telegram, eu estou pensando em entrar para o Telegram.
Pois é, o pessoal. Telegram tem funções muito boas. Ele tem funções assim de extrema privacidade para conversa. Ele tem funções de você apagar não só para você, mas apagar para outra pessoa também o conteúdo que você posta. Ele tem Uhum, canal, nem tudo é chat, ele tem canal, mas ele tem esse problema de acessibilidade. Muitas vezes você quer compartilhar uma foto, alguma coisa, ou um PDF, e ele é como se ele não mostrasse qual é o grupo para o qual você está mandando. uhum, Fica muito confuso. Mas fora uhum. isso, ele é um programa muito bom, assim, ele tem essa separação, o que é canal e o que é chat. Sei. Assim, se não tivesse esses problemas, ele seria bem melhor que o WhatsApp, eu acho. Uhum, Mas, enfim, já houve até polêmica, né, com ele, por outros motivos, enfim, mas ele não tem, assim, a mesma acessibilidade simples do WhatsApp. uhum. Já que você trabalha no CNPq, eu vou levantar com você uma questão, mas eu quero aprofundar essa questão quando nós conversarmos sobre o que é ser cego, Uhum. tá? Quero aprofundar isso, que é a questão de acessibilidade. Uma coisa horrorosa, mas isso aí, que eu vou dizer, todo mundo acha, tá? Ah, É eu já o sei o que você currículo vai dizer. Lattes. Já sabia que era isso. Ninguém gosta do currículo Lattes. E por que o Uhum. CNPq mantém aquela. Não, veja bem, manter o currículo Lattes é fundamental, não estou contra Uhum. o currículo Lattes. Mas o que eu estou querendo dizer, como é que eles criaram um site tão horroroso? E olha, eu pelo menos não consegui, tanto assim que você pegar meu currículo Lattes, ele está completamente desatualizado. Mas O meu também. completamente. Eu me recuso, inclusive. Uhum. Eu me recuso. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: isso aí eu quero discutir com você melhor depois, tá? Eu costumo dizer que a inacessibilidade nossa ao currículo Lattes é política de Estado, Uhum. entendeu? Mas isso aí nós vamos conversar melhor depois, né? Só estou Pois dando. é, só assim, para antecipar, né? Essa é uma discussão muito séria dentro do CNPq, e a gente conseguiu, há mais ou menos uns 2 anos, a aba de pessoa com deficiência, tão sonhada aba de pessoa com deficiência. Eu não, Ah, não sei se você já viu essa aba, porque não, não, assim, não entro lá. Eu me recusei, é porque eu dependia de monitor para fazer comigo, uhum, e eu não. Inclusive, houve um problema com o CNPq, que eles perderam muita coisa, tanto assim que o meu currículo lá está mais desatualizado do que deveria estar. e o meu também está super desatualizado. É. Porque o que aconteceu? Como a gente teve muita discussão interna, eles resolveram. Uma vez eu questionei num evento, por que tem aba de povos tradicionais, tem aba de Hum, raça e não tem aba de pessoa com deficiência? Eu já tinha proposto isso para a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, mas acho que ninguém quis comprar essa briga, enfim. Aí acabou que uma pessoa influente ouviu isso e determinou a criação da aba. Mas o CNPq tem um problema que não é na área editável do currículo, é na área de cadastro de instituição, cadastro de palavra-chave, porque essas hum, áreas são, eu não sei se é Flash, o recurso de informática que, enfim, que se denomina isso, né? Mas é uma área que é imagem. Você tem que selecionar a uhum, instituição ou o espaço para colocar. Então é aí o problema. Tem áreas editáveis que dá para você editar, mas tem essas áreas de cadastro, que é o grande problema. E, assim, muita gente critica não só a acessibilidade, mas também, a, digamos assim, a usabilidade, a praticidade mesmo, né? Que é Eu, uma... eu, eu nunca encontrei alguém no meio acadêmico que me dissesse assim, não, eu acho tranquilo o currículo Lattes. Ninguém diz isso, ninguém Ele é muito consegue dizer. complexo É. demais. E, Não, assim, não, eu acho. Desculpe, eu disse isso lá na UEPA, uma vez que me apresentaram, não sei, tem um sistema que as universidades estão usando, que é do Rio Grande do Norte, o SIGA. uhum, Tá? É, eu cheguei para o camarada responsável lá da UEPA e disse para ele o seguinte: Fulano, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fui analista de sistema e sei como é que faz sistema ruim, eu fiz muitos. E o de vocês é uma porcaria.
Eu garanto. Eu chancelo que o sistema de vocês é muito ruim. Uhum. Entendeu? Pois é, tem Eu fiz, sistema. eu fiz muita coisa ruim, eu sei como é que é, entendeu? Eu sei, Não, entendeu? e assim, Essa área eu conhecia bem. e eu acho que tem vários problemas, sabe? Um é a acessibilidade, né? Essas áreas que eu falei, de cadastro de palavras, de instituição. O outro é a usabilidade, né? Essa coisa muito complexa, Uhum. assim. Você tem que ir entrando aba dentro de aba. E assim, fica pesado, né? Porque tem coisas que tem pessoas que põem até repetido, uma informação num campo e repete a mesma em outro. Então, assim, é pouco intuitivo. Eu acho pouco intuitivo. Mas eu acho que tem plataforma pior lá no CNPq, viu? O É CNPq pior. sabe disso, eu já falei sobre isso lá. Eu acho que. Não quero, Não não sei se quero você conhecer, conhece, não. a Carlos Chagas é uma plataforma que, a meu ver, é pior do que o É Currículo pior. Lattes. Eu ouvi É, falar dela, mas eu nunca precisei dela, pelo menos, né? a Pelo Carlos menos Chagas eu é nunca uma precisei. plataforma que os pesquisadores colocam seus projetos para submeter a bolsas. Ah, E aí, o que acontece com ela? Ela trabalha muito com cores. Se está em amarelinho, é porque já está vencendo o prazo. Se está ah, em vermelho, é porque já fechou. Se está em verde, é porque o prazo ainda está faltando muito, né? E tem aquelas lupinhas, umas lupinhas, assim, que é uns ícones para você clicar. Então, muito daquilo não tem etiqueta, não tem texto por baixo no código. E uhum. aí, A gente isso aí não tem como. geralmente não tem não. E isso Não. geralmente é usado por coordenadores de colegiado, coordenadores que submetem projetos para conseguir bolsa Uhum. para o centro, né, para o colegiado. E aí eu falei uma vez lá, olha, se for atualizada essa plataforma, nós temos que mudar a arquitetura disso, porque essas lupinhas não têm etiqueta. O leitor de tela só fica lendo ícone, ícone, ícone. É, Sabe o que eu acho engraçado? É, é que tem norma da ABNT e uhum, ninguém segue nenhuma norma da ABNT. É pois é. impressionante. Não, pois é, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, que é a seguinte. Exatamente. Não, isso aqui, esse nosso bate-papo tem a vantagem de a gente poder repetir os temas, entendeu? Nós Legal. estamos conversando sobre eles e vamos aprofundar determinadas coisas, né? Isso, Mas isso mesmo. estamos É, avisando as pessoas, pode assistir na semana que vem, que a Liliane vai continuar, a gente vai continuar falando disso e vai aprofundar isso aí. eu sou Entendeu? uma Quer dizer, servidora que eu já me expus, sabe? Eu já me expus mesmo. Eu não tenho medo de me expor no sentido, assim, da crítica à acessibilidade. Porque eu vejo que uhum. isso é direito nosso, isso não é favor, não é uma coisa assim, Não, eu quero fazer, eu não quero fazer. Então, eu não tenho medo de me expor nesse sentido. E aí, eu estava começando a comentar, né, que tem essa plataforma Carlos Chagas. Eu já falei para eles que o dia que for atualizado não pode vir com esses ícones. A arquitetura tem que ser mais moderna, porque é uma arquitetura muito antiga. uhum. Já houve discussões muito sérias internas sobre isso, e a gente vê muito isso em plataformas antigas do governo, por exemplo, o CIAF, que é uma plataforma que trabalha com questão financeira do governo federal. E até pouco tempo, o próprio GovBR tinha reconhecimento facial. E esse Ah, reconhecimento facial estava trazendo muito problema para pessoas cegas. E não, aí, eu não consigo fazer pelo seguinte: o reconhecimento facial tem a íris do olho como componente. Eu não tenho uhum, isso. Eu não pois tenho. isso é muito complicado Ah, para pessoa cega, porque não é só enquadrar. Tem pessoas que não podem, por exemplo, elas têm fotofobia, elas não podem ficar com o olho muito aberto na tem de frente do tudo. celular. Tem muita coisa, tem muito, entendeu? Inclusive, eu me lembro uma vez que queriam que eu cada íris, eu disse, não, eu trabalhei com uma íris, mas eu acho que eu não posso trazê-la aqui. Quer dizer, Trocadilho, né? Não, então, assim, essas plataformas umas mais antigas e outras que vêm com uma arquitetura assim de muito movimento, acabam prejudicando. Por exemplo, o SEI. O SEI é um ambiente para circulação de documentos em órgão, é a parte mais administrativa. Ele também uhum. tinha problema, porque ele tinha uma canetinha que era tipo um teclado virtual. Você escrevia um Ah, documento e aquela canetinha ficava rodando ali, e você tinha que pegar com o mouse a canetinha. que
e ela parar para você poder simular uma assinatura. E a gente fez muita reivindicação para isso sair, porque era uma coisa em movimento, tipo um teclado virtual, que você tinha que pegar, usar o mouse, coisa que a pessoa cega não usa muito. A gente trabalha mais com um movimento estático por Eu não sei teclado. usar o mouse. Você consegue usar o mouse? Eu não consigo. Não, eu nunca usei o mouse. Tem gente que diz que Não, o JAWS tem uma função de mouse, mas eu nunca me aprofundei nisso. eu também não. Já me falaram que tem, mas eu queria saber onde é. Muita gente já me falou isso. Assim, os estudiosos profundos, né, de JAWS É, dizem que é. tem essa função. Mas eu acho assim, Maurício, eu acho que as coisas têm que ser mais intuitivas, mais simples, independentemente de você ser um estudioso profundo de tecnologia. Você não pode ter que estudar um monte de atalhos, estudar coisas do JAWS que muitas vezes são restritas. A tecnologia, para a maioria de nós, ela tem que ser um meio e não um fim. Pois é, eu não Entendeu? sou uma estudiosa profunda de tecnologia. Confesso para Não, eu você não que sou e não quero ser. Aliás, eu fiz a opção por não ser mesmo. Pois é, Entendeu? eu uso tecnologia, como a gente já comentou, Claro. mas eu não fico me aprofundando assim em cada detalhe. Não, E aí a gente vê que, por exemplo, tem cegos que fazem malabarismo, né? Vão aqui, vão ali e não conseguem até. gostam, não, tudo bem. Isso aí está tudo certo. Não, né? Tem Uhum. pessoas que se dedicam a isso, inclusive. Eu não, Também entendeu? não. Não, Para mim, não. assim, é o básico, eu uso muito, mas é o básico. E a minha É função isso. é outra, é divulgação científica, eu sou da área de humanas e não tenho interesse em me aprofundar. Então, eu sempre digo lá, olha, a coisa tem que ser mais simples, porque você faz um ambiente ou muito antigo ou muito complexo, e isso acaba sendo fator de exclusão, não só para a pessoa cega, mas principalmente, né? Quanto também para pessoas idosas e outros segmentos. Porque, imagina, você ter que pegar um mouse e capturar uma canetinha em movimento, que é uma canetinha virtual, para fazer isso. Uma pessoa que tem problema de articulação, né? Que tem uma deficiência física, enfim, tem dificuldade com isso também. Enfim, é uma série de coisas que a gente tem que aprofundar mesmo, porque a ABNT já tem a sua norma, durante muitos anos não tinha, né? Era mais norma arquitetônica, a Agora já tem 9050, norma agora já de tem. sites, norma da BNT para sites, e o pessoal não está nem aí. Não, e mesmo antes de ter, eu quero dizer o seguinte, mesmo antes disso, a gente já trabalhava com EMAG. O EMAG já existe desde 2012. Ele é baseado no Uhum. W3C, mas ele é mais resumido do que a BNT. Sei. Eu já ia para o Ministério do Planejamento, eu já trabalhava com uma equipe lá sobre o EMAG, a atualização dele em 2012. A gente foi até para São Uhum. Paulo para um evento, eu fui convidada por eles para ir num evento da Febraban, falar sobre o EMAG. E aí era muito legal, já estava na versão 3.1, não sei o que aconteceu com ele. Depois veio a Lei Brasileira de Inclusão, que coloca o artigo 63, né? E, enfim, outros artigos sobre acessibilidade. Mas a gente vê que o pessoal não cumpre. Depois veio essa norma da ABNT, que é mais recente, e, infelizmente, é como alguns colegas diziam, né, na VCB, se não houver uma sanção pesada para quem não cumprir, fica como se fosse facultativo. Ah, É, é... o que eu acho é que nós perdemos muito, né? Quer dizer, nós não temos mais, nós nunca tivemos, de fato, uma organização forte, Uhum. né? Mas agora, na minha opinião, a gente não tem organização mesmo. Isso aí, você pode até querer discutir comigo que tem, mas eu quero que eles me provem. Uhum. Pois é, eu nunca E, por estive. exemplo, o próprio CONAG já foi muito esvaziado, né? Foi, o CONAD foi bem esvaziado. E o Muito. CONAD também tem aquela questão da paridade, né? Tem vezes que é o Estado que está na presidência. Então, isso acaba dificultando, porque se você vai fiscalizar o Estado, vai exigir sanção e a presidência é do Estado, fica meio estranho, né? Meio complicado. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não tenho, apesar de ter feito esses movimentos que eu comentei, nunca tive cargo na representação oficial.
Mas, assim, a gente trabalhou um pouco em parceria com esses movimentos mais de rua, mais informais, né? E eu percebi isso, assim, que de uns anos para cá, a situação vem ficando difícil, parece que a nossa representatividade ficou mais frágil. Mesmo com a lei brasileira de inclusão, mesmo com a norma da BNT, para questão virtual, né? Parece que a gente Uhum. vem tendo essa fragilidade. Eu não estudei a fundo o porquê disso, mas eu sei que o poder de articulação da pessoa cega me parece que diminuiu muito. Muitíssimo, muitíssimo, E aqui eu né? não estou só Muitíssimo. dizendo, não querem, mas alguma coisa aconteceu que realmente o nosso poder de articulação diminuiu. Acho que uma das coisas que a gente poderia, talvez, debater melhor, ou até com outros membros que vierem aqui, é que outras deficiências foram ascendendo na pauta, né? Assim, foram tomando protagonismo de pauta, de política pública. E a gente vê muito essa discussão na VCB, assim, sobre, por Isso eu exemplo... posso, isso eu ainda posso conversar com você por causa das coisas que eu já fiz, né? E eu me lembro muito bem como é que foi isso. Entendeu? neurodivergência, né? Eu não estou aqui dizendo, quero deixar claro, que essas pessoas não têm seus direitos. Eu estou dizendo que me parece que elas tomaram o protagonismo da pauta da política pública e os movimentos mais sensoriais, talvez até um pouco mais assim considerados severos, ficaram um pouco fragilizados. E As claro, deficiências mais severas. mas eu trabalhei muito. Para você ter ideia, eu sempre trabalhei muito com o pessoal da deficiência física e com os surdos. Eu Uhum. tinha um trânsito com eles. Para você ter uma ideia, eu conheci até organizações de cegos que achavam que o meu trabalho, eu estava entregando o jogo. Eu digo, vocês não sabem nada. Bem Uhum. feito, quer dizer, você está entendendo? Uhum. Eles se desvincularam dos outros movimentos e foram ultrapassados, olha essa. Entendeu? E Sim, foram ultrapassados. e nós estávamos conversando na VCB outro dia sobre isso. A gente estava refletindo se essa pauta da neurodivergência cresceu muito ou se a nossa pauta ficou muito especializada e perdeu a transversalidade. Porque a transversalidade também é muito importante, né, Maurício? Por exemplo, se Ah, você está na universidade, é claro, você vai falar de questão da acessibilidade, como eu falo lá no CNPq, mas se você não conseguir inserir isso numa pauta maior, é tido como algo muito particular, seu, assim, enquanto servidor com deficiência visual, né? Por você sabe, exemplo, quando eu estava no Conselho Municipal lá do Rio, isso eu participei bastante, e nós tínhamos conselho do neuro, conselho do não sei o quê. Eu tentava trabalhar com eles não queriam. Para você tem uma coisa curiosíssima, eu tentei me aproximar do movimento feminista, dos conselhos de mulheres, e eles não deixaram. É coisa séria isso, pois é, eu entendeu? discuti muito na VCB essa questão de lugar de fala, por exemplo, esse conceito aí, lugar de fala, né? Eu tenho um pouco de Que temor disso. Eu tenho... eu gosto do conceito de lugar de fala, mas eu acho que ele é mal compreendido, é só isso, entendeu? Pois é, eu falei lá de alguns riscos. Por exemplo, eu sou uma mulher com deficiência, tenho meu lugar de mulher e de pessoa com deficiência, mas, por exemplo, alguém disse lá, a gente fez uma mesa redonda no órgão e não conseguiu ter uma pessoa cega para colocar. Logo, o tema da pessoa cega ficou fora da pauta. Ele não entrou, porque não tinha ninguém que se sentia com lugar de fala. E dentro do órgão não tinha pessoa cega para colocar. Então, isso me preocupa bastante, sabe? Porque eu acho que a Muito, pauta... tem que preocupar muito, entendeu? Que é isso que eu estou dizendo para você. A discussão do lugar de fala, eu acho importantíssimo, só que ele está sendo mal usado, principalmente por nós, né? Por nós. Eu me lembro quando que o pessoal ficava falando o tempo todo em representatividade, e eu dizia, olha, eu não conheço nenhuma associação que nos represente. Nenhuma. Eu nunca conheci nenhuma. E, no entanto, vocês ficam falando em representatividade. No nosso movimento, a gente nunca dizia
não, nós somos representativos. Não, nós somos legítimos. Nós Uhum. temos legitimidade para discutir. Representatividade é outra coisa, muito diferente. Pois é, Entendeu? isso me preocupou muito, sabe, nesse debate que a gente Claro. teve na BCB, porque se um órgão não tem pessoa cega, a pauta tende a ficar nula, tende a ficar meio, digamos assim, para Agora, último plano. por que não tem pessoa cega? A questão também tem que perguntar, por que não tem? Pois é, Né? e aí entra um outro debate que está acontecendo muito lá no nosso grupo, que é quem está entrando nas vagas reservadas. Porque nós sabemos que agora tem doenças entrando, muito por questão judicial, né, por caminho judicial, tem Uhum. deficiências leves, e tem, é claro, questão da neurodivergência, enfim. O fato é que estão entrando outros no cenário, e se a gente tiver um uso mal feito, né, dessa questão aí, desse conceito de lugar de fala, a gente sempre vai trabalhar sob demanda, se tiver alguém. Se não tiver, aquilo ali fica zero. E aí, claro, né, quando entrar alguém cego, uma pessoa cega, não começou nada, não teve visibilidade. Então, acho muito complicado isso, sabe? Eu também. Mas eu já deixei, digamos assim, essa linha de frente da militância há muito tempo. É claro que eu continuo militante. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse papo que nós estamos tendo, é coisa de militância, está Uhum. entendendo? Mas eu não tenho mais militância institucional. E atualmente eu não quero mais ter militância institucional, você está entendendo? Não quero. Você Não está estou falando de interessado. associação de pessoas cegas ou dentro do seu órgão? Inclusive, não, inclusive de associação de pessoas cegas. Inclusive. Pois é, em termos de associação, a minha militância praticamente foi nula, né? Eu não entrei assim para assumir cargo. Em termos de órgão público onde eu trabalhei, eu fui aquela voz que entrou, era a Perfeito. única pessoa cega, Você é enfim. funcionária, você. Eu era a única cega, né, em alguns lugares, É, mas não, eu confesso para você que quando eu falo militância institucional, eu falo de associação própria nossa, está uhum, entendendo? Eu não tenho o menor interesse em participar. eu também não. É, eu não tenho, até porque eu discordo muito, não gosto mesmo, entendeu? E Eu também não tenho, assim, deixa para na lá. verdade eu nem vejo que eu tenho perfil, porque eu sou muito de uma linha transversal. Ao mesmo tempo que eu vejo um problema de ter que levantar demandas, e se eu sair, a demanda parar, se eu sair do órgão, eu também gosto de saber que eu estou colocando a nossa pauta num lugar onde aquilo ali nem era considerado, onde aquilo ali era zero. Por exemplo, essa questão que eu falei do Ministério da Justiça, né, de levar esses formulários para esses órgãos de Uhum. segurança pública, isso para mim, ao mesmo tempo que é muito preocupante, porque eu saí de lá e não sei se continuou, se não continuou, mas também é gratificante por saber que entrou como tema transversal. Eu gosto muito de tema transversal. Então, enfim, é um paradoxo, mas eu acho que a gente tem que alargar essa ideia de lugar de fala, porque o nosso tema, a meu ver, é transversal. É acessibilidade para todos, né, como desenho universal. Exatamente. Você sabe, eu aprendi muitíssimo, muitíssimo com o movimento negro e o movimento feminista. Uhum. Questão de gênero e questão racial me ensinaram muitíssimo e me ensinam até hoje. Quer dizer, eu não sei mais fazer exatamente uma separação, porque eu continuo defendendo o seguinte, que o ponto que nós temos que lutar é discriminação. E aí você vai encontrar discriminação contra cegos, contra mulheres, contra não sei o Uhum. quê. Nós temos que lutar contra a discriminação. E como ela atinge vários grupos, nós temos que estar juntos para É, lutarmos juntos contra a discriminação. Ué. e assim, eu vejo que existe um recorte, inclusive uma crítica que eu faço muito no grupo é essa questão de especialização extrema. Eu até falei lá no grupo que uma vez eu comentei com uma pessoa, oi, bom ver você. E a pessoa me diz,
olha, ver não é um tema correto, porque, enfim, é uma coisa que é baseado na normatividade da visão, etc. E eu acho que para a gente levar um Eu não tema uso, mas transversal, eu, eu não uso, mas eu entendo, mas eu não uso. Eu realmente não gosto de usar. às vezes eu uso, às vezes eu Mas, não uso, mas eu acho assim, Maurício, se a gente não tiver uma certa leveza de levar o nosso tema de forma até meio inconsciente para as pessoas, que elas nem percebam que está entrando, mas está entrando o tema, existem resistências, sabe? Existem resistências. E, claro, tem a legislação, a gente sabe que tem as normas, mas eu vejo que muitas vezes o que eu falei lá é no ambiente informal que você coloca uma percepção nova na cabeça de algumas pessoas. É assim, pode até parecer meio idealista isso, mas eu vejo que tem ambientes informais, de bastidores, que eles muitas vezes influenciam muito mais do que uma fala de legislação, embora seja, não é facultativo, né? Seja obrigatório. Mas, enfim, por exemplo, eu estou em home office. Eu sinto muita falta de bastidores, muita uhum, falta. Porque nos bastidores, a gente sabe que acontece muita articulação, muitas ideias surgem. exatamente, exatamente. E, Você assim, se sabe, eu for... a eu gente entendo assim. costumava, a gente costumava dizer que nas reuniões a gente até que decidia muita coisa, mas onde a gente decidia melhor era no bar. Pois foi justamente nesse sentido que eu tentei colocar agora, né? Que É. eu não uso muito ver, assim, mas eu também, se alguém me falar isso, eu não vou transformar isso em cabo de guerra, sabe? Porque Uhum. essa pessoa, ela pode receber muito de mim, desde que ela nem sinta quase, desde que eu coloque de forma, assim, muito por dentro dos ideais dela, dos temas dela, consiga fazer essa colocação, assim, eu não diria sutil, né, mas muito articulada. Agora, se eu ficar tudo fazendo um cabo de guerra, eu não sei, eu acho que isso causa Complicado. resistência. Não, causa, claro. Não, fica complicado. Eu disse para você que eu não uso o verbo ver. Mas eu não uso, mas eu não chego para você e digo assim, você não deve usar. É Entendeu? isso mesmo, é justamente Eu nesse espero que ponto que você eu vou. perceba que eu não estou usando. Entendeu? Sim, sim. É isso. Que você É justamente perceba. isso. E Porque se me assim, perguntar, eu explico. uhum, Se me perguntar, eu explico. eu posso Mas não eu. usar, na verdade, em geral, eu não uso, né? Mas como a gente ouve muita gente usando, enfim, muitas vezes acaba escapando, e eu acho que quando você expõe a pessoa em público, isso gera resistência. Por exemplo, eu já tive pessoas que me chamaram de deficiente visual. Eu já tive gente que chegou e disse: Ah, olha, eu estou aqui com uma amiga deficiente visual. Eu não vou chegar na hora com a pessoa e dizer: olha, é pessoa com deficiência, viu? Não é deficiente visual. Porque isso expõe a pessoa, isso leva a uma resistência. Eu acho que a gente precisa trabalhar essas interrelações, sabe? Tem que saber fazer isso. Tem que saber fazer isso. Exatamente. Eu posso até chegar num Né? bastidor com a pessoa e dizer que o É, conceito hoje é é. pessoa com deficiência. Enfim, a gente Não, não pode. é. Mas eu não vou jamais, não espere isso de mim, chegar na frente de todos e dizer: olha, não é deficiente visual, é pessoa com deficiência. Não, Eu acho não, que não. Isso não é assim que a gente que a gente vai convencer as pessoas, não é desse jeito, de jeito nenhum, então, entendeu? assim, tem a questão normativa, obrigatória, que a gente vê que não está sendo cumprida, aí tem que bater pesado, eu acho. Mas tem a Uhum, questão de interrelações, que é bem informal em alguns casos, que eu acho que é por aí que a gente pode ir entrando em certos temas. Por exemplo, essa questão da pandemia que eu citei, né, que a gente fez a portaria interna lá no CNPq. Eu não cheguei e falei assim: olha, tem portaria para todo mundo, só não tem para nós. Não, eu falei: como é que vocês estão se comunicando com o servidor surdo? Como é que ele está conseguindo se comunicar com vocês? Vocês já perceberam que vocês estando de máscara está difícil para ele? Aí a pessoa, pois é, nem tinha percebido. claro. Né? A pessoa nem tinha percebido isso, a pessoa me Fica, falou, né? fica difícil. Ninguém faz Assim, leitura labial. é, mas assim, são relações que a gente tem que são do cotidiano, são coisas do dia a dia, assim, na Uhum. conversa, né? Como você falou no bar, no caso, né? De quem vai para bar.
E isso é muito importante. Eu comecei a perceber de uns anos para cá que isso é muito importante. Eu era bem rigorosa assim, em termos de conceito, quando eu estava na Uhum. universidade, mas eu comecei a perceber o quanto a entrada de temas inconscientes, às vezes, surte um efeito imediato, em alguns casos. E em Uhum. outros, surte pelo menos aquele alerta, assim, nossa, não é que eu não tinha pensado nisso? Acho que isso é bem importante, sabe, Maurício, que a nova geração entenda, porque no afã de lidar com o normativo, muitas vezes a gente é muito hostil, às vezes. Uhum. E eu confesso para você que eu já passei um pouco dessa fase, sabe? Eu continuo estudando, mas continuo percebendo isso, assim, que esses ambientes informais têm sua importância, eles têm Uhum. seu E lugar. muita. É. Ô, E, e Liliane, eu desconfio que a gente está indo para o fim. O que é que você acha? eu desconfio que os temas são infinitos, mas como a gente vai ter um outro programa, É exatamente por isso que eu estou falando, que nós já estamos entrando no outro programa, entendeu? a gente pode sim, ir encaminhando para o fim. E já pensando nisso, Maurício, eu queria desde já agradecer o convite, agradecer de você lembrar do meu nome, porque já fazia muitos anos que a gente não se falava. Eu saí de Belém em 2009, como você Pois sabe. é, você nos abandonou, eu fiquei com raiva por causa disso, entendeu? Pois é, Achei às que, vezes eu sinto falta, achei que você porque. estava desprezando a gente, eu Não, relutei bastante em chamar você, entendeu? Foi não, isso. tanto é que a minha amizade com o Norma era muito grande, é uma pessoa que eu sinto muita falta. O professor Raimundo Uhum. Lucas, sempre que eu vou a Belém, eu o visito, quero mandar um abraço para ele, se ele ouvir esse programa, dizer Ou que então, agora, quando você vier a Belém, eu não vou dizer você me visita, mas a gente se encontra. com certeza a gente pode marcar alguma coisa lá na casa do professor Lucas também, e dizer que eu tenho muita gratidão por ele, pelo João Câncio, que também me ajudou bastante nesse período aí que eu falei, né, de entrevista, de trabalho Uhum. acadêmico, professor Leval, professor Jarbas. Professor Jarbas trabalhava na imprensa Braille e sabia da minha pressão lá para conseguir material para ontem, porque a academia não espera, né? Então, todos Uhum. eles me ajudaram muito, o professor Aguinaldo também, que já é um pouco mais jovem, né? Ele se formou bem depois, mas a gente fez muito movimento também no Centur, pela melhoria da sessão Braille. Então, assim, são muitos nomes, com certeza eu vou esquecer de alguns, mas esses nomes que eu citei, eu tenho muita gratidão por eles. São pessoas, assim, que eu lembro com muito carinho e, claro, sempre que possível, eu mando algum texto para eles, alguma discussão que está acontecendo em nível nacional, vou mandando para a pessoa, enfim, trocar ideia comigo, né? Para a gente ter sempre algum tipo de interação. Então, É, é isso. Agradeço pelo convite, agradeço a quem ouviu e quem vier a comentar. São muitos temas. A minha trajetória, a meu ver, foi desafiadora, mas eu também tive muitas pessoas que me ajudaram. Tive muita rede de apoio, porque a gente sabe que vencer sozinho numa sociedade capitalista é muito difícil, principalmente sendo uma pessoa com deficiência. Então, eu não posso deixar de agradecer a todas essas pessoas. perfeitamente. Eu estou agora andando aqui para chegar, para encerrar a gravação. Você sabe que. Ah, tô nela. Bom, Liliane, então só me resta, por enquanto, agradecer você, sabe, avisando as pessoas que na semana que vem você volta, você estará conosco, para aí sim nós conversarmos mais sobre o que é ser cego, tá? É uma, uma questão, na minha opinião, muito séria, inclusive porque esse nosso canal aqui não é só para cegos, né? Eu bato papo com qualquer pessoa, Uhum, tá? E ele não é assistido só por cegos. E, aliás, isso é importantíssimo, né? A gente levantar essas questões porque não estamos falando só para nós, entendeu? uhum. Isso é importantíssimo.
A gente pode tá? discutir também o conceito de nada sobre nós sem nós, né, que também é algo a ser refletido. Não que eu seja contra esse conceito, mas é algo a ser refletido. Enfim, para que a gente possa conseguir boas articulações enquanto segmento. Uhum. Perfeitamente. Então, pessoas, só me resta agradecer aqueles que ficaram conosco, dê aquele like, se inscrevam no nosso canal, comentem. Eu costumo sempre dizer que o elogio é uma maravilha, mas o que fica é a crítica, aquela crítica construtiva que nos ajuda a avançar, né? Quem gostou desse papo com a Liliane, divulga. Acho que a Liliane é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ótima. Agora, tem aquelas pessoas que não gostaram, não, sabe, Liliane? Tem aquelas pessoas que acharam você uma chatice. Ah, Sempre tem. tem, né? É. Mas essas pessoas eu recomendo, faz o seguinte, chega para os seus inimigos e diga, assistam a Liliane até o fim, entendeu? E faça essa divulgação também para os inimigos. Eles merecem, tá certo? E, Certo. e é isso. Dizer para todo mundo aquele meu